Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Rúvia e sejam bem-vindos ao vídeo da tag dos 50%, em que eu vou falar das melhores e piores leituras até o momento. Mas vamos falar um pouquinho mais dessas leituras de 2024, o que eu amei, o que eu me decepcionei. Já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Escritora Rúvia. E aproveita para poder me seguir nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Escritora Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Pergunta número 1. O melhor livro que você leu até agora? E o melhor livro que eu li até o momento, que para poder responder, é Mistborn. Eu já gravei vídeo de resenha, eu já surtei demais com esse livro. E realmente, Mistborn, do Brandon Sanderson, é um livro de fantasia muito bem escrito, muito bem trabalhado, construído, desenvolvido. Foi um livro que, ao mesmo tempo que eu tinha muito medinho de ler, porque é um livro de alta fantasia, em inglês, eu não sabia se iria me adaptar ou não com a história, enfim. Eu tava muito receosa, com medo de ler, mas ao mesmo tempo sabia que se eu lesse, poderia ser um livro 5 estrelas, e foi realmente. Brandon Sanderson sabe como escrever um livro de fantasia, de qualidade, é um livro realmente excelente. E ainda bem que a Editora Trama vai estar relançando esse livro aqui no Brasil, e caso você tenha curiosidade de saber um pouco mais sobre Mistborn, vou deixar na descrição e também no link aqui nos cards a resenha que eu fiz aqui desse livro, porque realmente é uma leitura fenomenal e que vale muito a pena. Pergunta número 2. A melhor continuação que você leu até agora? E como eu sou uma pessoa que eu leio muitas séries, então tô sempre lendo várias continuações, então escolher uma continuação para poder falar a melhor, realmente teve um pouquinho de pressão, fiquei assim, gente, meu Deus, são tantas possibilidades, tantos livros. Mas no fim acabei escolhendo o livro Magnolia Parks, The Long Way Home, que é o terceiro livro da série Magnolia Parks, que eu sou apaixonada. Uma coisa que eu gostei nesse livro é o fato dos personagens irem para a terapia. Gente, é um livro... Gente, eu achei sensacional essa parada da terapia. Pode parecer uma parada muito bobinha. Ai, que coisa trivial, mas eu achei muito gostoso a autora falar sobre isso aqui no livro. Do personagem realmente ir na terapia, dele entender, pô, agora eu entendi porque eu faço isso, isso e isso. Não muda o fato de que eu fui um babaca, um escroto, de que eu magoei pessoas, mas agora eu entendo que causa tais gatilhos e posso prevenir, posso tentar melhorar. E a gente consegue ver realmente essa construção dos personagens, deles se desenvolvendo, amadurecendo. Claro que aqui nos livros tem umas situações muito white people problems, umas coisas muito pick me girl, uns draminhas tipo assim, muito, meu Deus, que vergonha, que vergonha alheia. Mas você consegue ver também o crescimento, o desenvolvimento dos personagens, de buscar mais do psicológica. Então isso daqui realmente me conquistou, de você conseguir realmente de ver os personagens crescendo, evoluindo, e eu achei isso sensacional. Pergunta número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas quer muito? Um lançamento do primeiro semestre que eu tô doida pra poder ler é o livro Morando com o Vampiro, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Esse livro parece ser tudo que é de bom, bem gostosinho, divertidinho, então tô doida pra poder ler esse livro daí. Pergunta número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. E o livro que eu estou mais aguardando pro segundo semestre é o livro Impostor, ou Yellow Face, da R.F. Kuang, que é a mesma autora de Babel, de A Guerra da Papoula. Eu vi muitas pessoas que já leram esse livro, que ele foi lançado já nos Estados Unidos, na gringa. Muitas pessoas leram, amaram e gostaram. E agora que ele vai chegar aqui no Brasil, eu realmente tô com grandes expectativas de poder ler, até porque eu gosto demais do trabalho que a autora desenvolve. O último livro que eu li dela foi Babel, e, gente, Babel é um livro excelente. E para quem quiser conhecer, também vai estar nos cards e descrição A Resenha de Babel, que é um livro fenomenal e que vale a pena conhecer e ler. Pergunta número 5, e uma pergunta polêmica, porque é o livro que mais te decepcionou esse ano. Apesar de eu ter lido alguns livros que não foram livros ruins, sofridos, que realmente não gostei, não fluiu, não funcionou, um livro que acabou me decepcionando, que eu tinha grandes expectativas, foi o livro O Mar Me Levou a Você, do Pedro Ruas, que eu já li outros livros do Pedro Ruas. Eu adoro a escrita do autor, do Pedro. Então eu falei, pô, já conheço o trabalho do Pedro, gosto das obras dele, gosto dessas referências do mundinho pop que ele coloca. Então tem tudo pra eu poder gostar desse novo trabalho dele. Tem tudo pra poder ser, tipo assim, um match perfeito, um casamento perfeito. Porém, não foi isso que eu tive ao longo da leitura. Eu senti que tudo fluiu muito rápido. O casal principal, eu senti que faltou um pouco de desenvolvimento. Que no livro fala muito sobre essa questão do universo, dos sinais do universo, pro casal ficar junto, das sincronicidades, que os dois estão tipo assim, os dois são para ser, meant to be. Só que você não consegue ver realmente uma construção do casal assim, pô, eu quero ver a construção do casal. Eu não vou me apaixonar por um casal só porque o universo falou que os dois têm que ficar juntos, que são almas gêmeas, que vão casar, ter 7 filhos, uma casa, um cachorro. Não, eu quero ver a construção desse casal, o desenvolvimento, como eles vão sendo construídos para eu poder
gostar, criar uma química, criar um apego. E eu senti que faltou isso, faltaram esses momentos. Só falou, o universo mandou vocês ficarem juntos, então é isso, amem os dois. E eu senti um livro meio fraco, infelizmente. Pergunta número 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. E um dos livros que mais me surpreendeu esse ano foi Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Inclusive tem vlog de leitura aqui no canal, para quem quiser conferir um pouco mais desse livro. E o Mar Sem Estrelas é um livro que estava parado na minha estante há um tempinho, que eu estava enrolando para poder ler. Eu falei, quer saber? Vou ler, vou deixar a preguiça de lado, vou ler. E esse daqui é um livro realmente surpreendente. Tem algumas questões um pouco viajadas. Não viajadas, mas é que um livro... Gente, é um livro, tipo assim, que explode a cabecinha. Um livro muito complexo, mas ao mesmo tempo incrível. E foi uma grata surpresa, que eu tava com muito medo de como seria esse meu livro. Esse seria a leitura, porque eu vi pessoas que gostaram, pessoas que não curtiram tanto assim. Porque é um livrinho meio doidinho. É um livrinho meio viajado. Tem algumas questões de realismo mágico, que você fica lendo uma história, se conecta com outra história, que no fim tá tudo interconectado e você tem que achar essas ligações. Mas no fim foi uma leitura que me surpreendeu demais e foi uma grata surpresa. Então, se você ainda não leu Mar Sem Estrelas, leia porque realmente vale a pena, o hype é real. Pergunta número 7. Novo autor favorito? Pode ser uma pessoa que lançou o primeiro livro nesse semestre ou que você acabou conhecendo recentemente. E uma autora que eu vou colocar nessa lista é a Hannah Nicole Maher, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é a autora de Assistente do Vilão, porque esse livro daqui é muito divertido, muito surpreendente. Eu amei demais a minha experiência de ler esse livro, foi realmente muito gostosinha. E em breve eu pretendo trazer um vídeo para falar mais sobre esse livro aqui no canal, possivelmente uma resenha de Assistente do Vilão. Então, se vocês gostarem da ideia, me falem aqui. Pergunta número 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente? E dos vários livros que eu li, dos vários personagens que eu acabei encontrando, é impossível não falar do Miles, do Nem Te Conto, o novo livro da Emily Henry. Gente, pensa num protagonista incrível, maravilhoso. Esse tipo de pessoa que dá vontade de você guardar num potinho, proteger de tudo que há de ruim no mundo e, sei lá, só dar amor e carinho. É o Miles. O Miles é, tipo assim, a personificação da personalidade de um Golden Retriever, super sociável, tenta ajudar as pessoas, tem vários amigos, as senhorinhas gostam. Então, foi um personagem que acabou me conquistando desde o primeiro momento que eu li esse livro. Então ele vai entrar aqui nessa minha lista de quedinha por personagem fictício mais recente. E eu também, esse daqui é um livro que eu pretendo falar um pouco mais com vocês, o Nem Te Conto, da Emily Henry, porque eu amei demais essa experiência de leitura. E, gente, vamos convenhar, é um personagem masculino escrito por uma autora feminina incrível. É impossível não se apaixonar pelo Miles. Pergunta número 9. Seu personagem favorito mais recente? E pra isso eu vou ter que falar também do livro Assistente do Vilão, mas nesse caso da Eve, que é uma das protagonistas da nossa história, que eu achei a Eve simplesmente engraçada, divertida, meio maluquinha, mas é esse jeitinho dela todo especial que acaba dando a graça, a trama pro livro. Ela é sensacional e eu mal posso esperar porque a autora vai desenvolver dela no segundo volume. Pergunta número 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? E um livro que acabou me fazendo chorar nesse primeiro semestre foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que, gente, que livro também surpreendente. Eu me emocionei, eu chorei, foi um livro que mexeu demais com as minhas emoções e eu amei. Que também foi um livro que eu poderia falar que me surpreendeu, porque eu não sou assim tão fã de ficção científica, mas quando eu li esse livro, eu achei simplesmente linda a forma que a autora usou para poder descrever, criar esses personagens, suas raças, suas peculiaridades. É um livro lindo demais, ainda mais para quem, seja você fã de ficção científica ou não, é uma leitura que eu recomendo porque é um livro simplesmente divino e eu chorei lendo. Pergunta número 11. Um livro que te deixou muito feliz nesse primeiro semestre? E um livro que me deixou feliz foi o livro Noiva, da Elie Hazelwood, que inclusive tem um vídeo aqui que eu falei um pouco sobre o livro e os 5 motivos pelos quais eu recomendo a leitura de Noiva. E esse foi um livro que me deixou tão feliz ao ponto de que eu resolvi voltar com o canal, que eu falei, gente, eu preciso vir aqui, voltar a gravar pro canal para poder conversar com as pessoas, que eu preciso voltar a vir falar, me expressar sobre os livros da forma que eu gosto de poder falar, das reflexões que eu faço. Por mais que às vezes eu acabe usando o Instagram para poder postar, falar o que eu achei, alguns pontos, pra mim não tem nada melhor do que essa sensação do que estar aqui no YouTube conversando com vocês através dessa câmera para poder falar dessa sensação dos livros, do meu amor pela literatura, das sensações que os livros me causam. E esse livro foi o que me fez querer voltar com o canal, então foi uma leitura que me deixou muito, mas muito feliz. Pergunta número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Vamos colocar que esse ano eu não cheguei a ver tantas adaptações de livros que eu li.
Então, para essa resposta, eu vou colocar Bridgerton, a terceira temporada, que é focada no quarto livro, que é a história que vai contar a história da Penélope e do Colin, que no livro é o quarto livro e na série foi a terceira temporada. Não vou falar assim que a terceira temporada foi toda perfeita e tudo de bom, tudo maravilhoso, porque eu tenho sim algumas críticas. E não é real só a Micaela, e sim com uma forma que alguns personagens acabam sendo tratados de forma muito secundária, que perdem plots, mas isso é pra outra história, outra conversa. Mas eu vou falar que eu diria que a terceira temporada de Bridgerton, apesar de uma coisa ou outra que acabei incomodando ao longo da temporada, que eu achei que poderia ter sido melhor trabalhado e desenvolvido, foi uma série que eu acabei amando, que eu amei. E, gente, a Penélope e o Colin, simplesmente lindos demais, perfeitos, maravilhosos. Então fica aqui essa minha recomendação. Se você ainda não viu Bridgerton, a terceira temporada, vá ver porque tá icônica. Pergunta número 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Nesse primeiro semestre eu ainda não fiz muitas resenhas, eu só fiz a de Mistborn, então vou estar aqui falando da resenha de Mistborn. E eu fiquei orgulhosa da resenha que eu fiz, que eu consegui falar um pouco do livro, do que eu gostei. Então tô orgulhosa do trabalho que eu fiz, então vou colocar a Mistborn como a resenha que eu amei, que eu fiquei feliz com o resultado final. Pergunta número 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? E, gente, impossível não falar de Quarta Asa, que eu acabei comprando esse livro na promoção, que é edição de colecionador. Eu simplesmente achei essa edição belíssima. Não tenho o que falar, gente. É simplesmente linda demais. E para finalizar, nós temos a pergunta número 15. Quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? Inclusive, eu já estou lendo esse livro, então vou acabar até o final de 2024, assim, espero, que é o livro Bunny, que eu acabei ganhando Dia dos Namorados. Obrigada, amor. E, basicamente, esse é um livro que eu estava doida para poder ler ele há tempos, que antigamente ele não tinha sido lançado no Brasil. Eu não consegui encontrar para poder comprar, para poder trazer aqui para cá, pro Brasil. E eu via muita gente falando desse livro, de como é um livro bizarramente assustador, mas também bizarramente que acaba te cativando. Então eu tava doida pra poder ler esse livro. Eu tô lendo, tem sim passagens muito bizarras, mas ainda assim eu tô muito curiosa pra poder ver como a história vai desenvolver. Então esse livro daqui tá na minha meta de leitura até o final do ano. E ainda bem que eu finalmente tô lendo, que é um livro que, tem anos que eu tô querendo ele. Bem, gente, assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado desse tipo de conteúdo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Escritora Ruvian. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim a gente conhece meu canal, conhece meu trabalho. Isso me ajuda e me incentiva demais. E me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum dos livros que eu citei, se vocês têm vontade de ler. Me contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!